Sabe aquela história de que o Brasil é o país do futuro? A gente sempre ouve isso, né? Mas por que será que esse futuro parece que nunca chega? Pois é, um novo relatório sugere que a resposta talvez não esteja na economia ou na política, mas num sofrimento silencioso que está afetando milhões e milhões de pessoas. Então, a análise já começa com essa pergunta que faz a gente parar para pensar: será que o Brasil está doente? E segundo esse relatório, a resposta é um sonoro sim. A crise de saúde mental que a gente vive hoje não é um probleminha isolado, sabe? Ela é o sintoma principal. É como se fosse a febre de uma nação inteira. E essa febre, ela tem um diagnóstico bem claro. É uma verdadeira epidemia de transtornos mentais. É o sinal mais visível de que tem algo muito mais fundo acontecendo. Mas o quão alta está essa febre? Bom, os números são de arrepiar. Ok, então, para entender a doença, a primeira coisa é medir essa febre. Vamos dar uma olhada nos dados que mostram qual é a dimensão real dessa crise nacional. E o primeiro sintoma já é um choque. Olha só, mesmo antes da pandemia, a OMS já classificava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A gente está falando de 9,3% da população. Para colocar isso em perspectiva, isso dá quase 18 milhões de pessoas. É gente pra caramba. E todo esse sofrimento tem um custo bem real, bem visível. Em 2024, a gente bateu um recorde de afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Foram mais de 472 mil licenças. Pensa o que isso significa. São fábricas parando, escritórios ficando vazios, projetos adiados, tudo por uma dor que a gente não consegue ver. E quando a gente olha para esse gráfico, fica claro que isso não é um problema de agora. É uma crise que vem se arrastando e crescendo. Em só 10 anos, o número de afastamentos do trabalho por saúde mental mais do que dobrou. É uma escalada que mostra que a doença está virando crônica. Essa citação do relatório é, assim, perfeita para a gente entender o momento. A pandemia não foi a causa do problema, sabe? Ela só tirou o véu que escondia tudo e forçou a gente a encarar uma ferida que, na verdade, já estava aberta faz muito tempo. Certo. Já medimos a febre. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Qual é a infecção por trás disso tudo? Nessa segunda parte, vamos investigar o que o relatório aponta como as verdadeiras causas desse nosso adoecimento coletivo. A análise aponta para 3 fraturas bem profundas na nossa sociedade. A primeira é a desigualdade, que cria um abismo entre ricos e pobres. A segunda é a violência, que faz a gente viver com medo. E a terceira é a precarização do trabalho, que nos deixa inseguros e completamente esgotados. E o impacto da desigualdade é brutal. A conta não fecha igual para todo mundo. A chance de ter depressão é 36% menor se a pessoa estiver entre os 20% mais ricos. Ou seja, o sofrimento mental no Brasil tem endereço, tem classe social. Agora, pensa no que é viver com medo o tempo todo. Moradores de comunidades onde tem tiroteio direto têm quase o dobro de chance de apresentar sintomas de depressão. A taxa chega a quase 30%. É o trauma virando parte do dia a dia de muita gente. E aí vem o terceiro vetor, o trabalho que adoece. Esse fenômeno da uberização criou uma armadilha, sem direitos, sem segurança e com a pressão constante de um algoritmo que manda em cada passo. Esse controle invisível gera um desgaste mental extremo e só aprofunda a angústia de milhões. Mas o buraco é ainda mais embaixo. Essa doença não atinge só as pessoas individualmente. Ela está infectando a base da nossa sociedade, a confiança. Vamos ver agora como essa crise de saúde mental está quebrando o nosso contrato social. A ansiedade só piora quando a gente não sabe em quem confiar. Dá uma olhada nesses dados. Nos partidos políticos que deveriam, em tese, resolver nossos problemas, a confiança é baixíssima. Quando as instituições que deveriam nos proteger falham, o que sobra é um sentimento de abandono, de insegurança. E qual é o custo pessoal dessa desconfiança toda? É altíssimo. A polarização ficou tão tóxica que 1 em cada 7 brasileiros já desfez uma amizade por causa de política. A gente está destruindo nossas redes de apoio, que são justamente o que nos protegem em momentos de crise. E para os mais jovens tem um veneno novo na história, a tal da ansiedade algorítmica. É aquela pressão de ter uma vida perfeita online, sabe? Onde o valor de alguém é medido em likes. Os algoritmos são feitos para nos manter viciados, explorando nossas inseguranças e jogando nossa ansiedade lá para cima. Olha, o diagnóstico é bem assustador. Mas existe tratamento? Felizmente, a resposta é sim. O relatório não só aponta os problemas, mas também mostra os caminhos para a cura. E a solução, como a gente vai ver, vai muito além de um consultório médico. A receita para essa cura ataca a infecção, não só a febre. Primeiro, pensar em saúde mental em cada decisão do governo. Segundo, garantir que ricos e pobres tenham o mesmo acesso a tratamento. Terceiro,
regular as redes sociais para proteger os mais jovens. E quarto, e talvez o mais importante, reconstruir nossos laços, nossa vida em comunidade. E a conclusão do relatório é um chamado, um alerta. Aquele famoso potencial perdido do Brasil nada mais é do que o potencial humano que a gente está desperdiçando todo dia. E para recuperar isso, a gente precisa curar nossas feridas coletivas. Porque no fim das contas, o tal país do futuro só vai ser possível quando a gente começar a cuidar da mente de quem vive no presente.